Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 39, o 11º desta segunda temporada, para mais uma e-conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. A e-conversadora de hoje tem licenciatura e mestrado em Design de Moda, conhecimentos que nunca aplicou profissionalmente. Fez posteriormente uma pós-graduação e mestrado em Marketing na Escola Superior de Comunicação Social, a de Benfica, tendo depois trabalhado nessa área em 2 empresas. Dedica-se ao ativismo voluntário desde os 19 anos, sobretudo nas áreas dos direitos dos animais. Juntou-se à plataforma Troca em 2018 pelo impacto que os formatos atuais de comércio internacional têm tanto nos animais como no ambiente em geral. Estando atualmente a viver no Brasil, está muito empenhada na rede Stop Acordo União Europeia-Mercosul, que é o tema de base para esta nossa e-conversa de hoje e que ela já vai explicar melhor. Boa tarde, Tânia Santos. Olá, boa tarde. Muito obrigada por este convite e por esta oportunidade para falar um bocadinho sobre este tema. Nada, obrigado eu por ter aceitado o nosso convite. Disse tudo bem? Não me enganei em nada? Sim. Disse? Pronto. Sim, é sim. Antes de mais, e como acontece sempre com todos os nossos e-conversadores, quero lhe perguntar, e no seu caso, estando no Brasil, é a segunda pessoa, na realidade, na primeira temporada também falámos com uma pessoa do Brasil, curiosamente um argentino que vive no Brasil há muitos anos, mas quero lhe perguntar como é que tem estado a viver esta fase, tanto pessoal como profissionalmente. Sim, este foi assim uma aventura, uma montanha russa de acontecimentos, porque quando eu vim aqui para o Brasil foi no início de março do ano passado e era suposto ter sido um mês de férias, só que depois apareceu as quarentenas e começou tudo a fechar, então o meu voo foi cancelado. O que vale é que, pronto, eu sou casada com um cidadão brasileiro e tínhamos casa, portanto temos tudo. E acabámos por ficar aqui também para cuidar da família dele e também porque profissionalmente não tenho nada a ocorrer atualmente, então deu para passar esta época mais turbulenta aqui junto com os familiares e não só apoiando deles, mas eles também apoiando a nós. Então, e portanto, mais ativa no ativismo. Sim, também dessa maneira acabo por focar-me bastante na questão dos tratados de comércio, que é a área da plataforma Troca com quem eu faço voluntariado. Antes de irmos para aí, quero perguntar como é que estão as coisas no Brasil. Chegam-nos cá muitas notícias e muitas coisas até contraditórias. Na sua visão, como é que, em termos de pandemia, para já, como é que estão as coisas aí no Brasil? Tudo um bocado confuso, porque sem dúvida aqui o Brasil está a ser desgovernado, poderíamos dizer que está a ser desgovernado mesmo, porque é uma confusão total, ainda por cima depois em setembro houve eleições, houve mudanças de cargos e então ninguém se entende mesmo. Eu lembro que ao início tudo fechou aqui no Brasil em abril, tal como fechou em vários países. Por causa de uma gripezinha? Pois, por causa de uma gripezinha. A verdade é que ele não teve muita hipótese, né? Como os outros países estavam a fechar, se ele não fechasse ia ficar muito mal. E também nem foi o próprio Bolsonaro que fez isto, foi os próprios Estados que tiveram a iniciativa de ele ainda tentou resistir, não é? Ele ainda tentou resistir. Sim, ele resistiu muito e houve aqui protestos, aquilo é uma coisa ridícula, nós fechados em casa e haver passeatas de carro com bandeiras do Brasil a acharem-se muito nacionalistas por pedirem a abertura do comércio. Foi assim uma coisa assim super ridícula e nós nas janelas a bater com panelas, a tentar nos manifestar, porque Sim. nós não podíamos ir para a rua. Mas depois, tipo, a partir de junho começou tudo a abrir e atualmente está tudo aberto. O Brasil está atualmente hoje a passar um dos piores alturas de sempre, os piores dias de sempre. Como é que são os números por aí? Sim, de acordo com os números, parece que está a morrer uma pessoa a cada 45 segundos, menos de um minuto, uma pessoa a cada 45 segundos por dia. Então, atualmente é tipo o pior dia desde o início da pandemia. E está tudo aberto. Nós vamos, porque lá está tudo aberto. É assim um bocado. Isso também não é um bocado à brasileira? Não sei até que ponto é que as pessoas aqui também era uma não provocação recebem muitos auxílios. As pessoas não estão a receber muitos auxílios aqui, então as pessoas não têm escolha senão de sair e trabalharem e tentarem sobreviver,
porque os apoios são muito, muito poucos. E o pouco apoio que houve já foi cortado. Então é uma situação um bocado triste, e é triste, e vejo muita gente na rua a pedir dinheiro e a viver. É assim um bocado assustador comparado com a realidade que estou habituada em Portugal e na União Europeia. Mas pronto, tentamos fazer o melhor que podemos e tentamos ajudar também outras pessoas que conseguimos. Entretanto, com isto tudo, o senhor Bolsonaro tem duas queixas no Tribunal Penal Internacional, não é? Uma diretamente por causa da gestão da pandemia e outra por incitamento ao ódio em relação aos povos indígenas, não é? Sim, isso é verdade, e já essa queixa que foi feita pela sociedade civil brasileira por causa das incitações ao ódio das populações indígenas foi feita em 2019, e o facto é que o Tribunal Criminal Internacional continua a analisar, tipo, depois todas as provas... Parece os tribunais portugueses. Continua a analisar e se não diz se aceita, se não aceita, se etc, continua em análise. Isso foi em 2019. E são acusações muito graves, e há provas concretas dos discursos dele a dizer que não quer saber dos indígenas, a dizer que quer até tirar os indígenas da Amazónia para ele poder dar ao agronegócio e à exploração minéria para abrasar com tudo. Aquilo é uma falta de vergonha, né? Nós dizemos tipo falta de vergonha, dá vergonha na cara. É daquelas coisas que me faz muita espécie. Eu estou metido nestas coisas, tudo da sustentabilidade há uns anos, e nota-se muito que há uma evolução. Pode ainda não haver uma evolução de comportamentos, mas de mentalidade já vai havendo, tanto no comum dos mortais como nos decisores. Mesmo que depois tenham que ter discursos que não têm a ver com as práticas e tal, e por causa dos negócios que estão por trás, etc. Mas pelo menos o discurso já vai mudando, já praticamente ninguém tem a desfaçatez de negar as alterações climáticas e do risco em que estamos de deixar um planeta que não vai ter paciência para aturar os nossos filhos ou na melhor das hipóteses, os nossos netos. Mas depois vêm pessoas destas, eu não quero adjetivar, pessoas destas, e com um discurso que uma pessoa... que nós ficamos de queixo caído o tempo inteiro, não é? Mas há muitos que acreditam. Há muitos que vão atrás disso. É um bocado estranho porque nos últimos 4 anos, né, desde a entrada do Trump até, que houve assim uma mudança um bocado de mentalidades em certos âmbitos, né? Parece que com a entrada do Trump as pessoas começaram a achar que podiam expressar as suas ideias racistas e xenófobas e anti-tudo e descredibilizarem as alterações climáticas porque para elas não lhes interessa. Enfim, foi assim um bocadinho assustador esta mentalidade que houve no passados 4 anos, porque foi a entrada do Trump, depois foi a entrada do Bolsonaro, outros próprios Estados, tanto na Europa também, começaram a ter também líderes que estavam tendências racistas e xenófobas, e as pessoas começaram também a demonstrar elas próprias este lado, e até em Portugal com a entrada daquele partido que não vamos falar aqui, né? Que começamos a ver tipo, aqui um retrocesso na mentalidade, tipo, não aprendemos nada no 25 de Abril, é assim um bocado de falta de noção, não sei. Acho que isto também pode ter a ver um bocadinho com a falta de educação das pessoas, não é? Porque a educação liberta, e quando a educação não é libertadora, o opressor vai ser oprimido, e o oprimido vai ser opressor, portanto. É o que dizem, mas... Eu ando há muitos anos a dizer que esta aposta no embrutecimento das populações, ou seja, o desinvestimento na educação, porque as pessoas souberem muito, depois têm tendência para escolher melhores líderes, não é? E serem mais intervenientes, interventivas. E, portanto, esta aposta nós costumamos dizer que antes do 25 de Abril eram os 3 Fs, não é? Fado, futebol e Fátima. E agora juntámos mais os festivais. Muita bejeca, muito. Precisa que as pessoas. Que é para não nem se chatearem muito com o que é que se está a passar. Eu ando há muitos anos, eu tenho tendência para ser chato, e ando há muitos anos a dizer às pessoas à minha volta que ia dar nisto. Até porque depois, simultaneamente com isso, andámos a assustar muitas pessoas em relação à esquerda. E regimes totalitários, e depois nem o meu porta-chaves é meu, é do povo, não é o carro só, é o porta-chaves, isso é tudo e tal. Então o que é que deu? Ora, embrutecimento e esses papões à esquerda, para onde é que as pessoas, com o descontentamento mais do que justificado que têm, e é justificadíssimo, as pessoas foram para o único sítio que se tinha deixado em paz.
não é? Por acaso, há uma coisa que nós devemos lembrar-nos, porque antes da entrada do Trump houve uma coisa nos Estados Unidos que foi do Wall Street, lembra-se Hum. de atacar as pessoas de Wall Street, o Uhum. movimento Stop Wall, já não me lembro qual é que ela Sim, ser. era Stop, não era Stop Wall Street, mas era assim, mas era uma coisa assim de género, sim. Era uma coisa em que o povo começou a ter noção de quem realmente está a comandar, não é? A fazer o lobby Quem é para que, influenciar os políticos e quem começaram a é que tem atacar políticos a realmente. cair-lhes dos bolsos e tal, não é? Exato, e esse movimento acabou por ser completamente silenciado, né? A partir do momento em que entrou o Trump e de repente outras causas sociais começaram a ser mais relevantes, como o racismo, a xenofobia e etc. E as Não, e pessoas mesmo a tiveram que nível reinventar-se. financeiro. Sim, E é mesmo a mesmo. nível financeiro, conseguiu-se não só silenciar isso, como diminuir regulação e ir para práticas. Hoje em dia, isso de ações é para meninos. Hoje em dia é aposta na desgraça dos outros. Hoje em dia, aliás, este caso que houve recentemente foi grandes interesses apostaram na falência de 2 ou 3 empresas, porque agora já não é só ações. Não, é aposta, é o jogo da bolsa puro e duro. E Sim, houve sim. algumas pessoas que se juntaram assim: olha, vamos meter dinheiro naquelas empresas que a gente vai toda a vida. E já chega a este ridículo e temos toda a existência da humanidade baseada num jogo da bolsa. Pois sim, sim. E eles têm Não é? demasiado controle, é assustador. E aquilo demonstrou como quando o povo se une consegue fazer danos, né? Junto deles. Eu sou menos otimista, porque na realidade, como disse, não conseguiu. Conseguiu pelo menos afetar uma das empresas, não é? E Sim, meter medo deles, tanto que eles alteraram depois logo as regulamentações todas para eles não poderem fazer isso, não é? pronto. Agora já só outra vez os mesmos é que podem fazer coisas dessas. É, porque na realidade eles têm o dinheiro nos bolsos dos políticos, não é? O lobby que eles fazem acaba por fazer com que eles possam depois simplesmente alterar as regulamentações, não é? E continuar a fazer o mesmo, sempre. Olha, e já que estamos a falar disto, e antes de irmos para o acordo em particular, vou aproveitar para fazer uma pergunta generalista, que normalmente deixo para o fim, mas vou aproveitar para fazer já, que é, o que é que acha quais é que acha que vão ser as principais alterações no mundo pós-Covid? Se é que isto vai alterar alguma coisa. Que é para depois entrarmos no específico, assim, vamos deixar o geral agora, Sim, em que é que isto vai mudar? na minha opinião, creio que o público irá começar a levar mais a sério a saúde pública. Estas questões dos vírus, das bactérias resistentes a antibióticos que foram durante décadas abordadas por cientistas que tentavam nos alertar a todo o custo destas questões tão importantes para a saúde pública. Agora caem-nos nos colos com grandes consequências, né, para a estrutura das nossas sociedades, para a economia até, quem diria. Eu acho que serviu para valorizar a necessidade de haver cidadania e responsabilidade de todos na luta, né, contra esta pandemia. E serviu também para nós valorizarmos o nosso sistema de saúde público, que tem sido imprescindível e fundamental, além dos profissionais de saúde, né, resilientes que cada vez são mais admirados pela sua coragem, como é importante, né, estimar, mas depois os governos, não só o nosso, como de outros países, não lhes dão a devida atenção, né, nem a recompensa. Né? Então, acho que também serviu nesse sentido, porque houve o que se verificou também nos Estados Unidos é que eles não têm o sistema de saúde público e eles são o pior país da pandemia desde o início. Aquilo é ridículo, quer dizer, têm tanto dinheiro, mas deixam toda a população morrer. E claro que é a população mais pobre, né? Que não tem acesso à educação. Desculpe, não é educação, a educação também, mas saúde, não tem acesso à saúde. E existe mesmo pessoas lá nos Estados Unidos que estão a deixar os seus familiares morrerem porque eles não têm capacidade de pagar as contas dos hospitais. Aquilo é uma palhaçada. E depois nada disso sai, Infelizmente, cabra fora. é que nem chegam ao hospital. A Pois, questão, as pessoas não têm muitos noção. morrem em casa. E não, e mesmo sem ser a ver com a pandemia, nos Estados Unidos tem-se um acidente, chega lá a ambulância, que é muitas vezes de uma empresa privada, logo a ambulância, que não tem nada a ver com o sistema nenhum de saúde. Chegam lá, a pessoa não tem, está inconsciente, não tem seguro de saúde, não tem cartão de crédito, fica ali. É, O próprio pessoa da ambulância, eu não posso pôr isso na minha ambulância, porque eu chego ao hospital privado e o hospital não me aceita. E depois o que é que eu faço? Depois fico lá e na ninguém ambulância. paga. Pois. Pronto. Há muita gente que diz tipo, nem chama a ambulância, não chama a ambulância, eu aguento, e vou, eu sou grata. É tipo, é uma coisa assim absurda mesmo. Nós É não percebemos engraçado porque a que nossa realidade é tão diferente, não é? Nós Mas é chamamos engraçado que o.
os grandes, aí toda, e é engraçado ter pegado nessa vertente, no fundo é uma das coisas que eu acho que sim, não é que vai mudar, é que já está a mudar no mundo pós-pandemia, é que os grandes defensores do 100% privado na saúde já mudaram, não é só mudaram já o discurso, já estão a mudar os programas dos partidos. É claro que ia dizer, não, eu nunca defendi que não houvesse um sistema público de saúde. Eu acho é que tem que haver concorrência com os privados. Então, quando não era isso que diziam, não é? Mas Sim, sim. Sim, e o saúde facto é à parte. que em Portugal também tem havido uma completa falta de fundos para o Serviço Nacional de Saúde e nós vimos que cada vez mais hospitais privados estão a surgir por todo lado e seguros de saúde privados que aquilo paga-se toda a mesma, é uma vergonha. Eu não tenho nada contra haver, assim, quem quiser ter enfermeiros ou enfermeiras top model e seringas em ouro e por aí fora, É. que tenha, não tenho nada contra. Agora, tenho contra e ser à custa depois de quem não tem meios morre ou não tem Sim, direito a cuidados de saúde básica. Aliás, quando há uns anos atrás andámos a ver fechar, olha, escolas e centros de saúde pelo país inteiro, porque não era rentável, e a mim isso causa-me logo urticária, mas a saúde não é para ser rentável. exato. Nós pagamos impostos aqui, para a Dona Hortência em Vila Nova atrás de Sol Posto, se tiver um achaque, tem lá quem cuide dela. Não era rentável. E depois, curiosamente, ao lado, a seguir a fecharem aquilo, abriu um privado. Portanto, se Pois. calhar era rentável, não é? Mas o Sistema Nacional de Saúde, só agora é que também tivemos essa noção, mas há muita gente que continua lá, não quer ouvir. 40% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde já vai para privados. Sim, os cheques, não é? Aquela questão dos Não é cheques. só, e lá está, porque desmantelou-se a oferta pública, mas as necessidades mantêm-se. Portanto, depois tem que se andar a contratar privados ao preço que lhes apetece, Sim, é sim. porque não é a preço, é porque se fosse, lá está, estabelece um preço, que é o de Serviço Nacional de Saúde. Os privados que quiserem prestar serviço dentro desses valores, sim senhor. Se calhar até conseguimos poupar alguns recursos ao Estado, mas não é isso que acontece. Aliás, com Não. a pandemia temos tido, aliás, mas isto é a nível global. Neste momento temos 10 países a consumir 75% das vacinas e temos Sim. 190 países sem vacinas, que agora ficam dependentes da caridadezinha dos desembarcadores. E eles Isto é têm uma estúpido. pressa, né, para vacinar os seus próprios cidadãos que Mas isto, não têm por isso é que eu noção. acho que nós devíamos ter umas Nações Unidas que fosse o governo dos humanos. Sim, é apenas as Nações Unidas não vão fazer o trabalho que deviam fazer. É uma Porque vergonha. os princípios já estão prostituídos nos países. Quando chegamos a umas Nações Unidas, temos um Conselho de Segurança onde estão os maiores fabricantes de guerras, por Uhum. exemplo, portanto, de armas e de guerras. Portanto, é claro que vetam tudo o que seja desarmamentos e gestão pacífica de conflitos e por aí fora. E depois na saúde a mesma coisa. Mas depois temos, na realidade, há organismos das Nações Unidas que têm trabalhos fantásticos, que na realidade, em muitos campos, se isto funcionasse como deve ser, aquilo não precisava de existir, porque era garantido de base. Não é? É como, eu digo isso em relação a nós somos uma associação sem fins lucrativos de missão social. Na realidade, nós é mais de sensibilização, portanto, nem estamos muito abrangidos naquilo que eu vou dizer. Mas há muitas IPSS e por aí fora que só existem porque o Estado não cumpre as suas funções. Sim. E depois têm que ser os próprios cidadãos, na sua carolice e nos seus tempos livres, a arregaçar as mangas e a fazer aquilo para que já pagaram impostos para que acontecesse. Mas pronto. Conseguimos pôr aqui uma notazinha positiva antes de voltar, ou seja, em relação às coisas que vão se alterar no mundo pós-pandemia, saúde à parte, e aí já percebemos, acha que há mais alguma coisa que se vai alterar positivamente? Bem, na minha esperança, né, é que haja um reduzo ou até parar completamente de explorar animais, porque acho que toda a gente devia ter noção que a maior parte dos vírus e bactérias que têm surgido tem devido ao facto de nós explorarmos animais e as condições precárias em que exploramos animais é, é um dos principais motivos de preocupação no surgimento de bactérias e vírus. Então acho que tem que haver um bocado de consciencialização da parte das pessoas para que
pensemos que estas maneiras que nós temos de produzir a nossa comida podem estar a ser gravemente para a nossa saúde pública. Então, nesse Sim. sentido, espero haver mais consciencialização nesse aspecto. E acha? Ou é só esperança? Eu não sei, as pessoas começam a inventar que o vírus foi feito no laboratório e coisas assim, e tipo, amigos, tipo, Não seria o primeiro. Neste já se percebeu que não podia ser, porque o tipo de vírus, nós ainda não temos a tecnologia para fazer vírus destes. não, e a Mas verdade já é que houve outros, não é? o SARS já existe desde 2012, né? Já surgiu desde 2012 e desde Dois 2012 e dois. existe dois até, pronto, se passar 2002. foi mais tempo até. Tipo, é expectável que os cientistas já andam tipo, a trabalhar nisto, e se nós temos atualmente uma vacina foi pelo trabalho que tem sido feito nas últimas 2 décadas nesse sentido. Então, temos que ter um bocadinho de noção que estas coisas aparecem devido às consequências das nossas ações também. Com o Pois. planeta, com os animais, com nós mesmos. Sim, é geral, não é? Não foi lá um chinês em Wuhan que comeu um morcego e tal. Esqueçam, porque não é uma coisa tão localizada assim. É muito mais abrangente. E tem a ver, sobretudo, com a forma, acho que é vegetariana, não é? Eu sou vegana. Vegana mesmo, pronto, radical. Eu não, mas na realidade consegui, sem grande esforço, hoje em dia como menos de metade da carne que comia. E se as pessoas conseguirem passar a comer menos de metade da carne que comia, deixamos a ter esta produção toda massificada e a ter que dar hormonas aos animais porque precisamos que eles cresçam de hoje para amanhã para os vender, e de estarem aos milhões enfiados nos mesmos espaços. E, Só para portanto, ter noção, 80% dos medicamentos produzidos nos Estados Unidos são para animais de agropecuária. 80%. que depois vêm cá parar porque nós comemos. E depois nós A, vamos ganhando resistências àquelas coisas. a verdade é que os nossos produtores também utilizam medicamentos Sim, assim à sim, sim, força sim. toda, mesmo que os animais, mesmo os animais não estando doentes, eles dão-lhes à mesma antibióticos para eles não ficarem doentes. Então, isto passa É, tudo para nós. pois, exatamente. E depois já estamos a começar a pagar a fatura. É que eu percebo que durante um tempo, quando as coisas são lá longe, não é? Eu costumo dizer, um morto, um amigo morto é uma desgraça. 1 milhão de mortos na Índia é uma estatística. E enquanto as coisas não nos tocam à porta, nós não ligamos. A questão é que neste momento já nos estão a bater à porta, e esta pandemia é um exemplo disso, mas não só, e as pessoas continuam a ver se conseguem arranjar maneiras de não ligar, não é? Pois, é triste. É assim, a minha avó, Justificações para não ligar. eu já tenho família que está a sofrer com isto. A minha avó já tem uma bactéria resistente a antibióticos que agora faz parte dela. Pois. E acho que muitas pessoas já estão a verificar isso também com os seus familiares e amigos. As autoimunes e já se sabe de onde é que elas vêm, exatamente nós Sim, andarmos atenção, os antibióticos cumpriram um excelente papel. A nossa esperança de vida, quando apareceram os sem antibióticos, dúvida. era uma coisa ridícula, não chegávamos à voz. Uh, portanto, cumpriram o seu papel. Mas lá está, é como em tudo, é como os petróleo, como e tal. Agora, temos esta forma, vamos massificar isto, todo o tipo de utilizações, e depois quando começam a aparecer cientistas dizer, olhem, mas isso tem efeitos negativos, calarinho. Nós também temos uma indústria farmacêutica super poderosa e os médicos parece que estão mais preocupados em vez de prevenir, né, as doenças, em simplesmente tratá-las depois. em Isso também prescrever. é um problema enorme. É um E problema temos isto enorme. agora com esta vacina, não é? Uma das coisas que eu gostava que houvesse nas Nações Unidas da Humanidade era alguma ferramenta de requisição pública mundial. Tipo, sim senhor, é para ganharem o que tiverem a ganhar, pesquisaram. Eu acho que a própria pesquisa devia ser mais no interesse dos humanos do que em interesses privados e comerciais, mas não quer dizer que não houvessem interesses comerciais e privados que não chegassem lá primeiro. Ótimo, sim senhor. Agora vamos estabelecer aqui valores para isto, para a humanidade, e uma distribuição pela humanidade. Não, temos tido leilões de vacinas. Eu sou a favor de acabar com as patentes da vacina, pelo menos desta, que é super importante começar a vacinar os países do Sul também. O Brasil, então, aqui está.
está uma desgraça. E se nós simplesmente preocupamos em vacinar os nossos e não vacinar os deles, considerando a globalização, isto não vai servir para nada. O Brasil comprou, tem estado a comprar muitas vacinas, ou ele acha, ou como é gripezinha, não. Não, isto aqui está terrível. Até o Bolsonaro chumbou uma lei que permitia que os Estados pudessem comprar vacinas por eles próprios. E tem havido já alguns Estados que têm andado a comprar vacinas e vacinar aos pouquíssimos mesmo os seus cidadãos, só que o próprio Bolsonaro anda a boicotar a compra de vacinas. E ele próprio, tipo, era suposto ter feito um negócio com a Índia para poder trazer a vacina da Índia e eles começaram depois era suposto ser segredo, só que eles começaram a divulgar aquilo e a Índia depois decidiu não, pronto, já não vamos fazer, porque eles até estavam a meter um avião a dizer que estavam a comprar vacinas. É assim uma coisa assim super ridícula aqui, não se compreende mesmo. Mas o E o certo, Bolsonaro está mesmo a sabotar a tentativa de vacinar a população. mas o certo e aquilo que tem que nos dar a pensar é que ele foi eleito. Foi. Só que a verdade é que já se verifica que a maioria das pessoas que votaram nele já se arrependeram e já se está a verificar aqui um número enorme de pessoas a oporem-se ao governo dele. Só que pronto, 4 anos, Também né? tínhamos isso no Trump e mesmo assim teve 70 e tal milhões É porque o público a que votar nele, não apoia é? ele, o público que apoia ele é muito expressivo, né? Então sobrepõe a tudo. Tem muito dinheiro, a verdade é essa. Então parece que ele tem muito apoiadores, só que a verdade é que não. A maior parte das pessoas, principalmente das classes baixas e classes médias, já perceberam que ele é Não, um e depois completo aí, genocida. nos Estados Unidos isso também é visível, mas aí muito Sim. mais. Estamos a falar de uma população que acredita muito em evangelistas É. muito religiosa e, E existe uma portanto, bancada evangelista no governo, naturalmente. E foi essa bancada evangelista que assim conseguiu de meter repente não me ocorre coisa mais anacrónica do que isso. horrível. E já nem estou a falar do acreditar, eu sou ateu e acho que Também. inclusive já deviam, mas depois não, eu Estado curiosamente, laico. eu sou, não, e não é só eu, para mim já se devia andar a dizer às crianças na primeira classe, olha, isto das religiões é mentira, mas o meu pai e a minha mãe, pois, o teu pai e a tua mãe foram educados assim, mas isto tem que nos passar. É a maior falácia humana de sempre. Pois, Mas, acho que é mas preciso depois temos educação, estados né? como o Brasil, Daqui. em que 90% da população é religiosa. E É. agora? E como é que se dá a volta a isso? Isso também acho que também dá-se um bocadinho pela falta de estudos, né, e de educação que existe assim nesse sentido, porque a população que não é, eu sei que isto é um bocadinho péssimo para dizer, mas a população que não é tão educada, né, acaba por acreditar neste tipo de Eu doutrinações. acho que é muito transversal. Eu acho que isso é uma desculpa que nós damos, mas que Pois, não é bem verdade. Não é verdade. É muito transversal. E tem-se desde a pessoa de 3 doutoramentos em física, que assim, é daquelas coisas que me faz mesmo espécie, até ao ignorante, temos religiosos das diferentes religiões em todas as gamas da sociedade, em todos os eu acho que estratos as da pessoas sociedade. aqui também são atacadas por não ter religião. Se alguém dizer que não acredita em Deus, eles começam a dizer que nós acreditamos no diabo e que somos possuídos ou coisas assim. Bom, vamos avançar. Na realidade, agora, olha, já vamos em quase 29 minutos, ainda não começámos a falar do que nos trouxe aqui. Tânia, até agora mais de 400 organizações da sociedade civil, tanto na Europa como na América Latina, assinaram a declaração contra a ratificação deste acordo da União Europeia com o Mercosul. Explique-nos do que consta o acordo e quais são os principais impactos negativos. Vou-me calar. Sim, o acordo é algo complexo. Portanto, isto é um acordo Em tópicos. comercial. Sim, é um acordo comercial que envolve a União Europeia e o Mercosul. E teve uma gestação muito, muito longa. Foram 20 anos de negociação. Será o maior acordo de sempre, que envolve mais de 780 milhões de pessoas no total. E irá implicar grandes trocas comerciais. Por um lado, temos a União Europeia, que já com décadas de experiências em tratados comerciais, e no outro bloco, o Mercosul, um bloco económico sul-americano formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e observadores, tem cerca de 30 anos de existência. Muita turbulência, países que entraram
e foram suspensos e tem apenas um punhado de acordos feitos, podendo-se dizer que tem muito pouca experiência ou poder de negociação comparado com o gigante que a União Europeia se tornou. Mas o certo é que estão os governantes do lado de lá a querer assinar isto também, não é? Sim, mas creio que é importante referir que este acordo esteve muito tempo em processo de negociação porque sempre trouxe fracos benefícios para os países do bloco Mercosul. Ainda agora, os governos do presidente Lula e Dilma, no Brasil, nunca aceitaram as propostas colocadas em cima da mesa. Mas assim que a Dilma foi destituída e o presidente Temer entrou ao seu lugar, com uma abordagem muito mais neoliberal, foi logo dado luz verde para o acordo. E o mesmo se verificou noutros países, como a Argentina, por exemplo. Também foi preciso entrar em funções um presidente com visões muito mais neoliberais para o avanço deste acordo. Vamos a coisas concretas. O que é que está neste acordo? Que tipo de medidas, que tipo de ações estão neste acordo que são assim tão nefastas? Bem, pode-se dizer que este acordo é um tipo de neocolonização. Há muitas pessoas que dizem isso, porque este acordo vai deixar os países do Mercosul terceirizados, que significa que o Mercosul irão sair produtos de primeira categoria. Isto é, da sua forma pura, como os minérios, a soja, a cana-de-açúcar, a carne bovina. E a criação dos postos de trabalho para trabalhar estes produtos em estado bruto não vai ser feita no Mercosul, vai ser feita assim na Europa. Portanto, aí é só primário, não é? Extração, produção primária, matéria-prima, e depois toda a cadeia de valor é posta deste lado. Sim, maioritariamente sim. E na realidade os trabalhos, muitos dos postos de trabalho são feitos aí a trabalhar este tipo de materiais, né? Dentro do comércio, né? Da área económica. E este acordo também é um completo ataque à indústria automóvel dos países do Mercosul, porque vai implicar a entrada dos automóveis feitos na União Europeia. E então são milhões de postos de trabalho em risco, principalmente aqui no Brasil. Dos países do Mercosul, os setores de produção de peças automóveis, maquinaria, indústria química, têxteis e calçado estão em risco por causa deste acordo. E um estudo conduzido pela Universidade na Argentina e pelo Observatório de Emprego estimou que na Argentina um total de 186 mil empregos estão em risco devido às exportações europeias. Estamos a falar de países que têm sido um bocadinho protecionistas, não é? No bom sentido, não é? Como a indústria automóvel brasileira, um carro importado é uma coisa de luxo, não é? Sim, diríamos que sim, porque atualmente as taxas tarifárias impostas a produtos que vêm de fora são bastante altas, pode chegar até 60%, é muito, e agora essas taxas vão ser completamente zeradas, e atualmente os automóveis produzidos na Europa têm muito mais valor, digamos, a sua qualidade, não é? É muito maior do que os produzidos aqui no Brasil, e atualmente o Brasil, ele fornece toda a América Latina aqui de carros. Então a entrada de automóveis europeus que vão ser muito mais apetecíveis com tarifas zero vai ser assim um abuso mesmo. E nem sequer é para serem fabricados aí, é para irem já prontinhos, nem para serem montados aí, é para irem já prontinhos para o stand. Sim, portanto imagina o que isto vai impactar os trabalhadores, que já, as grandes indústrias que já existem aqui de automóveis. E eu até há pouco tempo vi um artigo em que dizia que a Ford, acho que era a Ford, não tenho certeza, uma das marcas automóveis ia fechar as suas fábricas aqui no Brasil. Talvez porque estava-se a preparar para a entrada deste acordo no Mercosul. Isso aí tem logo aí também, e fazendo a ponte para o resto de sustentabilidade, essa é a parte de sustentabilidade social. Mas fazendo a ponte para a parte de sustentabilidade ambiental, logo aí temos um problema de impacto ambiental, que deixa de ser produzido local, passa a ser tudo importado do outro lado do Atlântico, portanto logo aí há uma enorme acréscimo de pegada, mas isto vai muito mais longe do que isso, não é? Amazónia... Sim, e nesse aspecto eu queria também mencionar outros acordos como esse que a própria União Europeia tem feito, porque a União Europeia assinou, creio que foi em 2019, um acordo com o Japão, 2019 ou até já foi 2020, não tenho certeza, mas com o Japão para a entrada de carros japoneses na União Europeia. Então é um bocado interessante, nós vamos deixar... deixar... Entrada não, que eles já cá estão, não é?
Quer dizer, entrada do género abrir mais o mercado e não tirar não haver se calhar tantas tarifas ou não haver tarifas, não tem Não, a tantas questão é que, tarifas. é que muitos carros japoneses neste momento são montados, pelo menos na Europa. E esses acordos visam a produto final. Assim, é capaz. Então a União Europeia vai receber carros do Japão e, por sua vez, a União Europeia vai vender carros para os países do Mercosul. Então é tipo umas trocas e trocas assim ridículas, e quem é que tem impacto? É o planeta, porque o facto de estarmos a transportar carros da Europa para o Brasil e depois do Japão para a Europa. E os carros é só um exemplo, que isto é com todo Sim, o tipo de produtos, não é? É todo o tipo de produtos. Já o CETA, que é o acordo com a União Europeia e o Canadá, vai abrir as portas para a importação de porcos do Canadá para a União Europeia, quando já existe bastante produção de carne de suína na Europa e até em Portugal. Em Portugal existe um monte de suinoculturas, só que Portugal vende a sua carne para outros países. Então estamos assim a impulsionar a economia dos países Vai sendo produtores. anacrónico, não é? Cada vez mais queremos economia circular e de preferência local, mas depois a nível, os mesmos políticos que nos vão dizendo isso, vão fazendo acordos para continuarmos no modelo que se devia estar a combater, não é? Mas Sim, a pecuária é outro exemplo, mas a agricultura em geral também tem grande impacto, tem grande impacto negativo com este acordo, não é? sim, este acordo vai abrir as portas da entrada de carne bovina na Europa, em grandes quantidades do Brasil, e também soja e cana-de-açúcar. E nós sabemos que a carne bovina é uma das carnes com maior impacto ambiental. E além do facto do próprio Brasil, embora possa ter leis sanitárias, a fiscalização dessas leis é muito, muito fraca. O próprio Brasil não faz esse tipo de validação se as carnes estão em condições, e já houve vários escândalos até relacionados. E o facto é que este acordo não prevê algo chamado princípio de precaução. O princípio de precaução quer dizer que a própria União Europeia iria ter a validação, quando as coisas chegassem à Europa, iria validar por ela própria se as coisas estariam em condições, se estão a cumprir as leis sanitárias e os regulamentos europeus. Só que este princípio vai ser completamente deixado de lado com este acordo. Então, vai ser completamente deixado nas mãos dos países exportadores, portanto, nas mãos do Brasil, por exemplo, que vai ser um dos maiores exportadores de carne de bovina, em cumprir as leis sanitárias. Então, quer dizer, nós sabemos que o Brasil já não cumpre a fiscalização necessária para haver este controle. Fazendo cair a regulamentação, então. E nós vamos simplesmente abrir mão e deixar eles entrarem à vontade na União Europeia sem validar, quando nós sabemos que existe graves escândalos já associados à carne brasileira. Pois devia-se estar a apertar a malha, não é? Devia-se estar a exigir melhor regulação. Sim, este acordo vai simplesmente abandonar isto, e quem diz carne bovina diz também tudo o resto. Todo o resto dos produtos que vão entrar na União Europeia não vão ser fiscalizados pela União Europeia. Em que ponto é que está a ratificação deste acordo? Em que estágio é que isto está? Está muito próximo mesmo. Atualmente Portugal tem tem a presidência do Conselho Europeu, e normalmente a ratificação deste tipo de acordos fica na mão da presidência do Conselho Europeu, portanto está nas mãos dos nossos políticos de Portugal, o avanço da ratificação deste acordo. E nós ouvimos dizer que supostamente eles já querem fazer isso, propor para ratificação em maio. Também existem outras conversas que também pretendem dividir este acordo ao meio para não ter que ratificar entre os vários países. Ainda não sabemos se isso vai realmente acontecer, mas está mesmo iminente. Então, mas isto, do lado da União Europeia, vai ser assinado pela União Europeia ou tem que ser ratificado depois em cada país também? Supostamente tem que ser ratificado, atualmente como está, tem que ser ratificado por cada país. Portanto, este acordo vem também para Portugal e o nosso primeiro-ministro tem que ratificar. Só que eles querem alterar a maneira como isto funciona e dividir o acordo em duas partes, a parte comercial. Ainda não estou bem ao corrente dessa parte, para não ter que passar pela ratificação, para eles poderem começar a aprovar este tratado e começar a ter este tratado a funcionar sem ter que ser ratificado por todos em cada um dos países. Sim. E o que é que está a ser feito? Quais são as ações que estão já a ser feitas ou estão-se a preparar para lutar contra isto, para evitar essa ratificação?
Bem, em Portugal, nós fundámos a Rede Portuguesa contra o Acordo, portanto é a rede Stop, Stop UE Mercosul, sim, que de que a Ecomud é signatária, como, sim, sim, por e iniciativa da plataforma Troca, não foi? inicialmente foi a iniciativa da plataforma Troca, com a greve climática estudantil, foram as Sim, mas duas está lá a associações Quercus, está lá, iniciais. todos vão aparecendo cada vez mais, não é? E eu tive Sim, esta são notícia das 400 organizações hoje ou ontem, mas internacionais. a nível europeu, não é? Sim, sim. Em Portugal nós somos atualmente 21 associações que estão nesta rede para lutar contra este acordo, para fazer várias ações e para fazer pressão política para tentar levar isto também para a comunicação social, para eles falarem sobre este tema, porque atualmente existe muito pouca informação a circular e na parte das pessoas não fazem ideia de o que é este acordo e do que é que ele representa para nós e para o planeta também. Neste momento há uma carta aberta para o Ministro dos Negócios Estrangeiros a pedir-lhe para interceder para que isto não avance, certo? Há Sim, uma sim. petição. Sim, a rede lançou uma petição no início deste ano, uma petição que está no site da petição pública, onde está-se a pedir para todos os portugueses e creio que também os residentes podem assinarem esta petição para fazer pressão junto do Parlamento Português à não ratificação para o não avanço da ratificação deste acordo. Uhum. Portanto, é fundamental se qualquer pessoa puder ir assinar. Ela tem o nome de Contra o Acordo Comercial da Mercosul pela Democracia, Ambiente e Nós Saúde. vamos pôr o link também. O que é que cada um de nós, além de assinar a petição, o que é que cada um de nós pode fazer? Que outras ações? Como é que as pessoas podem ajudar esta rede para Bem, ver se isto não atualmente avança? algo fundamental é a partilha deste tipo desta informação. Portanto, se as pessoas puderem partilhar o que é o acordo, quais é que são as consequências para este acordo, nós temos bastante informação na plataforma Troca e também na própria petição, tem lá muita informação, e tentar divulgar ao máximo para as pessoas também agirem assinando a petição e se calhar também falando com outras pessoas que têm contactos com algum tipo de comunicação, seja online, seja jornalistas também. Isso seria para podermos fazer pressão junto dos políticos, porque a verdade é que individual não dá muito, mas tipo, se formos todos juntos, nós conseguimos fazer alguma coisa para pedir este acordo. Tem que se mostrar que isto pode dar negócio para alguns, mas também lhes faz perder votos. É a Sim, sim, única sim. maneira, não é? Sim, e este acordo vai ter graves consequências também para os agricultores portugueses, porque a entrada de grandes quantidades de carne bovina a preço de saldo, né? Sem haver qualquer fiscalização, isto vai ter um impacto enorme para os produtores portugueses. E atualmente a CGTP e a CNA está contra este acordo. Os principais sindicatos portugueses já se posicionaram contra este acordo. Onde é que as pessoas podem encontrar mais informação? Podem encontrar mais informações no nosso site, na plataforma Troca, Okay. mas creio que em breve também haverá um site da própria rede portuguesa contra o Mercosul. E a meio de março vai ser lançada a coligação internacional contra o acordo do Mercosul. Portanto, qualquer associação, coletivo pode também fazer parte desta coligação internacional para fazer pressão contra este acordo. Tal como disse, são mais de 400 associações, queremos conseguir crescer ainda mais. Isto são associações não só também europeias, mas também do Brasil e Sim, sim, da Argentina, etc. Portanto, da América Latina. existe muitos movimentos sociais contra este acordo, porque o impacto que ele vai ter em vários aspectos no nosso planeta, nos direitos humanos, na nossa saúde, e é extremamente grave e acho que qualquer pessoa devia ter noção dos impactos que estes acordos têm. Para acabarmos, que estamos no fim do nosso tempo, vou fazer a mesma pergunta, mas agora em geral. Não é o que é que se pode fazer só em relação a este acordo, é o que é que cada um, o que é que acha que cada um de nós pode e deve fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes. Cidadania, né? Acho que cada vez mais nós precisamos de cidadania, de pensarmos no coletivo e não somente em nós, porque
se todos nós vivemos só a pensar no nosso bem-estar, acho que não vamos ter hipótese. Acho que é super necessário haver se possível, eliminação completa do consumo de animais, porque eu acho que esse é um dos aspectos também fundamentais da nossa evolução como sociedade, porque tem graves consequências, não só para nós, para a nossa saúde, porque a carne vermelha já foi considerada cancerígena ao mesmo nível que o tabaco, e as pessoas não têm ainda essa noção. Mas também o próprio planeta, a indústria agropecuária é extremamente prejudicial para o planeta, é mais prejudicial até que todos os transportes juntos. São alguns dados que já foram lançados sobre isso. Então acho que nesse aspecto acho que era fundamental nós também olharmos para a maneira de nós vivermos, né? Para o nosso consumo, não só de usar o carro, mas também a nossa alimentação, que tem grandes pesos. E acho que é também ter um bocado de cidadania, de tentar participar em movimentos de cidadãos, né? Não deixar somente as políticas para os políticos, porque a partir do momento em que nós metemos isto nas mãos dos políticos, que são pessoas com as suas próprias agendas e interesses, eles acabam por simplesmente olhar para quem está a encher os bolsos e não para o bem comum também. Então acho que é fundamental haver participação dos cidadãos em todos os aspectos, seja na questão ambiental, seja na questão de acordos comerciais, do comércio, e também as próprias nossas práticas de comprarmos local, de andarmos mais de bicicleta, de mantermos também nós próprios saudáveis e felizes. Acho que também é possível mantermos nós próprios positivos, porque embora esteja a acontecer muita coisa terrível, né? Acho que é possível nós revertermos isto se tivermos mais consciência social também. Ótimo, é excelente nota. É exercer a cidadania ativa a cada dia e não só uma vez de 4 em 4 anos a pôr um papelinho numa urna, não é? Até porque se exercermos todos os dias, muito provavelmente, de 4 em 4 anos, vamos ter gente melhor também para escolher, para meter o papelinho na urna, não é? Isso é verdade. Tânia, muito obrigado. Fica esta nota positiva. Continuação de um bom trabalho. Parabéns pela sua cidadania. Agradeço-lhe enquanto cidadão também, porque está a fazer também por mim. E pronto, espero que volte. Se é isso que quer. Senão, sim, é de voltar. É um bocado difícil viver aqui no Brasil. Não é uma realidade que dá para adaptá-la muito bem, pelo menos para mim, que estou tão habituada a uma vida em Portugal e não na União Europeia. Espero poder voltar, talvez em abril. Pronto. Ficam esses votos. Muito obrigado, Tânia. Obrigada. Ora, esta semana, como viu, passámos por um formato bissemanal, às segundas e às quintas. Isto porque, ao que tudo indica, vamos ficar confinados, pelo menos até à Páscoa, e, portanto, vamos assim também estender este repensamentos. Amanhã, aqui nas nossas páginas, espreite e venha ver quem são os conversadores da próxima semana. Por hoje, fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre, até já.